Olá, meus amigos e amigas. Nesse vídeo que fiz com muito carinho para vocês, nós vamos aprender um pouco sobre esse personagem bíblico chamado Samuel. E apesar de desapontamentos e tristeza, como ele fez para lidar com um povo que havia perdido a proteção e o favor do verdadeiro Deus. Pode ser que todos nós enfrentamos dificuldades e desapontamentos durante nossa vida, que desafiam nossa fé e esperança. Vejamos então o que podemos aprender do exemplo de Samuel e sua perseverança. Então, não deixe de se inscrever no canal Ensina-me e clicar no sininho para que você possa receber mais vídeos como esse e outros. E com seu like, você nos motiva e mostra que podemos envolvê-lo com o conteúdo de nossos vídeos. Samuel podia sentir a tristeza no ar. Parecia que a cidade de Silo estava inundada de lágrimas. Quantas mulheres e crianças estavam chorando por saber que seus pais, maridos, filhos e irmãos nunca mais voltariam. Tudo o que sabemos é que Israel havia perdido uns 30.000 soldados numa terrível derrota às mãos dos filisteus, pouco depois de perder 4.000 em outra batalha. Essa foi apenas uma de várias tragédias. Os dois filhos corruptos do sumo sacerdote Eli, Ofni e Finéias, tinham saído de Silo com a arca sagrada do pacto. Essa preciosa caixa geralmente ficava no Santíssimo do Tabernáculo, um templo em forma de tenda, e era um símbolo da presença de Deus. Mas o povo levou a arca para a batalha, achando que ela serviria como amuleto e lhe daria a vitória. No entanto, os filisteus capturaram a arca e mataram Ofni e Finéias. O tabernáculo em Silo havia tido o privilégio de abrigar a arca por séculos. Agora ela não estava mais lá. Quando soube dessas notícias, Eli, que tinha 98 anos, caiu de sua cadeira e morreu. Sua nora, que havia ficado viúva naquele mesmo dia, morreu ao dar à luz. Antes de morrer, ela disse: "A glória exilou-se de Israel. De fato, Silo nunca mais seria a mesma." Ele executou a justiça. Nesse ponto, o relato da Bíblia deixa de falar sobre Samuel e volta sua atenção para a arca sagrada, mostrando como os filisteus sofreram as consequências por terem capturado a arca e como se sentiram forçados a devolvê-la. Quando o relato volta a falar de Samuel, já havia se passado uns 20 anos. O que ele fez durante todos esses anos? Vejamos o que a Bíblia diz sobre isso. Ela diz que antes de começar esse período de 20 anos, a palavra de Samuel continuou a vir a ser para todo Israel. O relato menciona que, após esse tempo, Samuel começou a visitar 3 cidades em Israel, percorrendo um círculo a cada ano para lidar com as disputas e resolver problemas. Depois, ele voltava para sua cidade, Ramá. Fica evidente que Samuel sempre esteve ocupado durante esse intervalo de 20 anos. Teve muito o que fazer. A imoralidade e a corrupção dos filhos de Eli tinham abalado a fé do povo. Pelo que parece, muitos se voltaram para a idolatria. Mas depois de 2 décadas de muito trabalho, Samuel transmitiu a seguinte mensagem ao povo: "Se é com todo o vosso coração que retornais a Deus, removei de vosso meio os deuses estrangeiros, e também as imagens de Astorete, e dirigi vossos corações inabalavelmente para Deus, e servi somente a Ele, e Ele vos livrará da mão dos filisteus." A mão dos filisteus havia se tornado pesada sobre os israelitas. O exército de Israel tinha sofrido uma esmagadora derrota, e por isso os filisteus acharam que podiam oprimir o povo de Deus sem medo de represálias.
Mas Samuel garantiu ao povo que as coisas mudariam se eles retornassem a Deus. Para a alegria de Samuel, eles se livraram de seus ídolos e começaram a servir somente a Deus. Samuel convocou uma assembleia em Mispa, uma cidade na região montanhosa ao norte de Jerusalém. O povo se reuniu, mostrando arrependimento por seus muitos pecados de idolatria. No entanto, os filisteus ficaram sabendo desse grande ajuntamento e viram nisso uma oportunidade para destruir aqueles adoradores de Deus. Assim, eles enviaram seu exército a Mispa. Os israelitas ficaram sabendo do perigo que se aproximava. Com muito medo, pediram que Samuel orasse a seu favor. Ele fez isso e também ofereceu um sacrifício durante essa cerimônia sagrada. O exército filisteu atacou Mispa. Então Deus respondeu à oração de Samuel, demonstrando sua indignação. Ele fez naquele dia trovejar com um forte barulho contra os filisteus. Esse trovão deve ter sido diferente de qualquer coisa que eles conheciam. O barulho fez com que os filisteus ficassem aterrorizados, totalmente desorientados. Eles logo passaram de perseguidores a perseguidos. Os homens de Israel saíram de Mispa, os derrotaram e os perseguiram por 1 quilômetro até um lugar ao sudoeste de Jerusalém. Aquela batalha resultou numa grande mudança para o povo de Deus. Os filisteus não atacaram mais os israelitas durante todo o tempo em que Samuel atuou como juiz. Aos poucos, as cidades que haviam sido tomadas voltaram a ser controladas pelos israelitas. De fato, Samuel ajudou o povo a fazer o que era bom e correto aos olhos de Deus. Ele continuou sendo bem-sucedido porque esperava pacientemente em Deus, fazendo o seu trabalho de forma fiel.